Pai do Senhor Jesus Cristo, quero aqui nessa oportunidade deixar uma mensagem para a nossa reflexão. E o tema que eu quero abordar aqui nesse pequeno vídeo é sobre o retorno de Jesus Cristo e a nossa necessidade de congregarmos. E nós precisamos entender que congregar não é uma coisa de crente meramente, ou de um cristão. É, na verdade, um mandamento que Deus deixou em sua palavra. E se somos verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos obedecer essa palavra. Tem um texto que eu acho ele muito poderoso, está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7 e versículo de número 8. Lá o texto declara que quando Jesus estava nesse corpo de carne, ele ofereceu a Deus clamor e lágrimas, a quem o podia livrar da morte. E por essa razão ele foi ouvido por causa da sua vida piedosa, ou seja, a sua vida de obediência. E o versículo 8 deixa isso ainda mais claro quando ele declara: ainda que ele era o Filho de Deus, ou seja, ainda que Jesus era o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E depois de ter sido aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, tornou-se autor de uma eterna salvação. Para quem? Para qualquer um? Não. Para aqueles que lhe obedecem. Se somos verdadeiros filhos de Deus, seremos obedientes à sua palavra. E quero começar lendo aqui Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Olha aqui, é um mandamento. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, alguns deixaram de congregar. Alguns deixam de congregar. E o que acontece? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Perceba que ele faz uma ligação entre congregar e a volta de Jesus Cristo. Quando ele diz, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele está declarando aqui, se referindo, melhor dizendo, ao dia do retorno de Jesus Cristo. Isso é tão verdade que ainda no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 37, vou fazer questão de ler, para que isso fique bem claro. Olha o que ele vai dizer no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Então Jesus Cristo breve voltará. E nós precisamos estar preparados. E a forma de se preparar é obedecendo a palavra. Porque o que é que faz com que o cristão esteja preparado para o retorno de Cristo? É ele estar vivendo em uma vida de santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como é que o crente se santifica? João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, logo nós entendemos pelo texto que nós lemos de Hebreus que congregar é uma necessidade. Mas por que eu tenho que congregar? Porque na congregação Deus se manifesta. Na congregação Deus fala. Na congregação há ensinamento. O ensinamento edifica, o ensinamento ele traz crescimento para a vida do cristão. Então nós precisamos ir à casa de Deus. Olha que texto maravilhoso. Quando nós abrimos, vou fazer questão de abrir aqui, Salmo 73, que é o salmo que fala de um momento de crise que o salmista Asaf estava tendo, onde ele começou a se questionar: será que eu purifiquei a minha alma inutilmente? Será que eu me separei das coisas desse mundo? Será que eu me separei para Deus? E tudo isso é inútil, porque o que estava acontecendo com Asaf? Ele estava comparando a vida dele com a vida dos ímpios. E ele estava vendo que muitos ímpios prosperam, crescem financeiramente, até mesmo, como no modo de dizer das pessoas, do dia para a noite. Só que tem um detalhe: muitas das vezes essa prosperidade que o ímpio alcança, ela é uma prosperidade ilícita. Não estou dizendo que toda pessoa que não tem Jesus Cristo na vida, ela enriquece ilicitamente. Há pessoas que não são cristãos, são tementes a Deus, ainda não são salvas, porém são pessoas trabalhadoras, são pessoas de caráter e de boa índole. E uma vez que ela trabalha, que é um princípio bíblico, Deus abençoa e prospera essa pessoa. Mas o que estava acontecendo aqui com Asaf? Ele estava entrando em crise. Por quê?
porque ele estava comparando a vida dele. Ele não, com certeza ele não estava tão bem financeiramente, tanto é que ele começou a dizer que os ricos sempre cresciam, sempre aumentavam suas riquezas, tanto é que isso fazia dele pessoas soberbas, que ele declara que a soberba vestia eles como um colar, e eles diziam não a Deus, ou seja, então homens soberbos que confiam na sua riqueza. Mas olha o que o salmista vai, olha o que ele vai dizer quando ele chega bem aqui no versículo 13, ele diz assim, ó: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei pesada a tarefa para mim. Olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, o templo. Entrei no santuário de Deus e eu tive um encontro com o fim deles. Em outras palavras, eu tive uma revelação do fim dos ímpios. Ou seja, quando o salmista estava fora da igreja, ele estava tendo conflitos lá dentro da sua casa. Mas quando ele foi para a igreja, para o templo do Senhor, lá Deus se manifestou e revelou para ele qual seria o fim dos homens ímpios, que não se arrependem e que não creem em Deus. E no versículo de número 24, ele faz uma declaração maravilhosa quando ele diz assim: tu me guias com teu conselho e depois tu me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro na terra em quem eu me compraza. Ou seja, não há outro na terra em quem eu tenha prazer. Então nosso prazer tem que estar em Deus. Olha o que vai dizer o Salmo de número 84, verso 10. Olha o que o salmista vai dizer: mais vale um dia nos teus atos, no templo, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 dias distante dele. Ou seja, se você pegar 1000 dias, praticamente vai dar 3 anos. Olha que coisa interessante, 3 anos. Então, o que o salmista está dizendo? Mais vale um dia de culto na igreja do que 1000 dias afastado da presença de Deus e da união com os meus irmãos. Salmo 133 vai declarar o quê? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu só posso viver em união se eu tiver um encontro com os irmãos. Então, a gente vê que isso é um mandamento de Deus, isso é bíblico, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nunca houve, em tempo algum, em geração nenhuma, uma geração onde houvesse tantas pessoas denominadas desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que não congregam, que deixaram de congregar. E isso é muito triste. Porque, por exemplo, se eu vim aqui, Pastor Samuel, eu digo, agora é o seguinte, eu não vou mais congregar, eu sou a igreja, vou ficar só na minha casa. Quando eu tiver com problemas, seja no meu casamento, seja financeiro, seja de saúde, seja o que for, quando eu estiver doente, a quem é que eu vou recorrer? Qual é o pastor que eu vou recorrer? Quais são os irmãos que eu vou recorrer? A nenhum. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com ninguém. Eu estou vivendo isoladamente. E olha o que a Bíblia vai declarar em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Que o tolo, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Fazendo o quê? Se isolando. A Bíblia vai dizer que o tolo, ele se isola e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Deus não criou o ser humano, e muito menos os seus filhos, para viver isoladamente, independente de todo mundo, não. Nós precisamos uns dos outros, porque na união há fortalecimento. Na união, Deus nos abençoa. Então, que nós possamos congregar, que nós possamos cada vez mais amar a palavra de Deus, amar os nossos irmãos e, como diz o texto de Hebreus, nos estimular dia após dia, porque o Jesus Cristo voltará e nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos e com a igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa falar ao seu coração poderosamente.